trago para vocês esse vídeo falando nada mais e nada menos da bandidagem dos anos 80. O que vocês menos espera e ficará surpreendido todos, senta, porque senão você vai acabar caindo de costa. Porque o que eu trago é inédito. E ninguém sabe que não seja nós, as veteranas dos anos 80. Vamos lá! Meus bombones, coisas lindas do meu coração. Gente, ando tão cansada, pessoal. Olha, eu queimei, gente, eu queimei, olha. Eu pus aqui um band-aid, porque eu me queimei, tá? Eu me queimei e eu vou mostrar pra vocês. Ai, me queimei. Dificilmente me queimo na cozinha, mas olha isso, gente. Tá? Isso foi azeite quente, me queimei. E olha que eu sou muito atenciosa na cozinha, né? Mas trabalhando, né, gente? Não tô fazendo coisa errada, né? Trabalhando como uma mula. Trabalhando aí. Ai, meu Deus do céu, ando tão cansada, meus bombones. Mas, meus amores, trago esse vídeo, meus bombones, para todos vocês, inédito, porque eu quero abrir essa caixa de Pandora e compartilhar com vocês algo que passou na década dos 80 que vai surpreender todos vocês. A bandidagem, tá, gente? Vai surpreender muitos de vocês, que vocês não estão esperando o que eu vou relatar agora. Mas é verídico, é certo. Eu presenciei, eu estava aí, tá? Não me contou ninguém, não. Eu estava aí, tá? Então o que eu vou contar para vocês é verídico, veridiquíssimo, tá? É superior ao verídico, é exato, o que eu vi aí, tá? Vamos lá para a bandidagem dos anos 80. Pessoal, nessa época dos anos 80, gente, que foi uma época muito dura, uma época muito tremenda, tá? 1980, 81, 82, 83, que blum, explodiu a AIDS, 84, 85, 86, 87, 88, e aí vamos, né? Toda essa parafernália dos anos 80, né? Eu tava aí no Brasil, né? Eu tava aí no centro de São Paulo, conheci praticamente a todas, mas agora eu vou relatar algo que somente as veteranas, que elas vão escutar, e elas, se elas falar não é verdade, vamos. Eu quero ver se elas falam se isso é verdade ou não, tá? O que eu vou relatar para vocês. Então, meus amores, nessa época a bandidagem era muito forte, tá, gente? Muito forte no nosso meio. Por exemplo, eu vou adentrar a vocês dentro, por exemplo, da casa da Caetana, tá? Na casa da Caetana só tinha ladrão, tá? Todas roubavam, todas davam a Elsa. Todas, todas. E não me fala o contrário, porque é a verdade, tá? E tudo menor de idade, pessoal. Tudo menor de idade, tá? Todas elas roubavam, tá? Eriquinha roubava, todas elas roubavam. Mas eu já tô falando dessa safra depois da minha amiga Carla. Porque a minha amiga Carla é da primeira safra de Caetana, desde a Brigadeiro Luiz Antônio. Essa safra é aí dessa outra casa que a Caetana tinha, que tava a Eriquinha, tava Joãozinho, tava a Michele Pititica, tava muitas outras, tá? Tudo ladra, tudo roubava. Era menor de idade, tudo ladrão, tá? Tudo ladrão. Não escapava nenhuma, né? Incluso quem era gerente da casa da Caetana, que tá vivinha aí, é a Gigi Caolho. É, a Gigi Caolho era gerente da casa da Caetana. Se vocês não sabiam, agora eu tô soltando. Eu falei que a caixa de Pandora estava aberta. Então, por uma outra parte, pessoal, olha que incrível, tá? Eu vou relatar tudo que eu presenciei, tá? Da bandidagem dessa gente, tá? Por isso, essa portada aí tá pragada de coisas, né? Que se vocês observar bem, ainda falta, tá? Aí umas 10, ou eu que sei, aí um pouquinho aí, né? Um pouquinho, diante de milhares. Pessoal, por uma parte, tava os bandidos da pesada, aqueles dos grandes, né? Aqueles bandido potente grande. E vocês não vão acreditar no que eu vou falar agora. Esses bandidos potentes dos grandes, né?
Quando eu falo bandido dos grandes potentes, aqueles que roubam banco, aqueles que têm milhões, aqueles bandido babadeiro. Vocês não vão acreditar. Gente, eles não faziam mal para as monas. Por incrível que pareça, gente, esses bandidão da pesada, eles nunca fizeram mal para as monas nos anos 80. Não, 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 não. Nenhum deles. Eles gostavam das monas. Muitos deles, incluso, que agora eu vou relatar, que eu presenciei aí, incluso até mesmo o caso da Roberta e outros, né? Gente, eles, maldade, eles não faziam. Com as monas, não. Sabe quem fazia mal para as monas mesmo? Que batia, que roubava as próprias monas, que mandava matar as monas, que cometia todas essas atrocidades? As próprias travestis e a polícia. É. Vocês não sabiam disso, verdade? Agora vocês estão sabendo. Os bandidão da pesada forte, os babadeiros, não fazia mal para as monas, não. Por isso, muitas das monas, que eram as melhorzinhas, sempre estava recolhida junto com um da pesada, para proteger das outras travestis, porque elas eram o perigo, elas eram as perigosas. Elas mandavam o doce, elas faziam as atrocidades, tudo era elas próprias que fazia contra a gente. Os bandidão da pesada não faziam absolutamente nada. Não importava isso para eles. A coisa dos bandidão da pesada era outra coisa muito mais superior, muito dinheiro, riquezas e todas aquelas coisas. Eles não estavam nem aí. Então falar que aqueles bandidão da pesada judiou das monas, nenhum deles fizeram, nenhum. Da década dos 80, tá, gente? Dos 80. Então por isso a Roberta, ela estava incrustada com Verô. Por uma parte estava o Verô, estava o Ulisses, estava o Marcelo, estava o Sapo, estava muitos outros, da pesada mesmo. Mas eles não faziam mal para as monas, não. Incluso muitas delas transavam com eles e tudo, aquilo tinha as partes dele. Olha, eu vou relatar uma coisa que eu estava aí, na Marquês de Tu, né, junto com a Roberta. Eu estava com 14 anos, 13 para 14 anos, né? Então o Verô falou para a Roberta, né? Roberta, por que você me ensinou? Não, quando a gente chegou, ele falou assim, crianças, vocês aqui, crianças. Eu tinha um pânico dele, gente. Porque ele tinha um revólver de cada lado, gente. Ele parecia aqueles do... Só faltou aquelas botas com as esporas, né? Com aquelas... Sabe, com aquelas esporas do faroeste. Era um pânico que eu tinha dessa gente, né? Porque sabe, eu nunca gostei de violência, né, gente? Mas eles usavam isso, não sei, forma de proteger, forma de fazer as coisas deles, né? Crianças, vocês aqui, crianças! E a Roberta olhava para ele assim e falou, e que? Né? Aí ele falou assim, olha que eu nunca me esqueci, isso ficou incrustado na minha cabeça. Ô Roberta, por que você sempre me esnoba tanto? Por que você, sabe... Roberta, se eu quero as minhas partes, a hora que eu quero as minhas partes com a Débora, eu tenho, as minhas partes com a Kelly, eu tenho, mas por que você se faz tão difícil comigo? Porque a Roberta era caso dele e não era ao mesmo tempo. Então a Roberta era uma forma, eu entendo ela, que ela é uma forma de castigar ele, como, sabe, não dando pra ele ou alguma coisa assim, né? Porque ele ficava doido. Ele era doido pela Roberta. A Roberta era bonita, gente. Ele ficava doido com ela. Roberta, por que você sempre joga o cabelo, passa de mim, sabe? Não me dá atenção. A hora que eu quero as minhas partes com a Debrair, a minha amiga Débora. A hora que eu quero as minhas partes com a Débora, eu tenho. As minhas outras partes com a Kelly, eu tenho. As minhas outras partes que eu quero, eu tenho com a Carla, com a outra. Mas por que você é tão difícil, né? Eu calada, assim, eu só escutando, gente. Eu baixei a cabeça, né? Fiquei calada, assim, né? Eu falei, falar o quê, né? Falar o quê dessa máfia toda, dessa gente, né? Eu não. A Roberta era macaca velha, criada, cobra criada, Carla Tardelli também cobra criada, todas elas, né? Mas eu não, né, gente? A minha disfória era isso, é estar, conhecer a todas,
sabe, estar aí no meio delas, saber de tudo, mas não participar, não, sabe, não entrar no esquema delas, porque eu sabia que era tudo babado, gente. Era tudo, vamos, chave de cadeia, fumo de rolo, né? Olha que eu sou da época do fumo de rolo. Meu avô mascava aquela coisa e cuspia, cuspia, né? Cagava, né? Parecia um pato borrando. Blé, blé. Ai, que asco! Nunca me esqueço, né? Fumava fumo de rolo. O pai do meu pai, né? Meu avô. Então, é, o que eu queria que vocês soubessem, que é muito importante nesse vídeo, é que, na realidade, os grandão, os bandido forte, brindado, aqueles de arma no punho e tudo aquilo, a bandidagem forte, forte, não fazia nenhuma maldade com as monas, não. Não, eles respeitavam, eles gostavam, e é mais, as que pediam favores para eles, eles não faziam. Então elas buscavam esses carteiristas, esses ladrãozinhos de pouca monta das esquinas, que rouba carteira, que rouba não sei o quê, que faz coisas erradas, para dar os doces, para matar as monas, para fazer essas coisas. Porque o que era os grandão, eles não faziam, gente. É incrível. É incrível. Falar que aqueles mafioso da minha época, dos anos 80, da pesada, pesada, babadeiro, fez alguma ruindade com alguma mona, eu não escutei. Na década dos 80, nenhum. Nenhum fez nada de mal para nenhuma mona. Na minha época, não escutei. Ao contrário, eles eram, sabe, como a favor, ajudando as monas, né? Mas aí estava o perigo. Eram as monas, as próprias travestis, que eram contra a gente. Sabe? Que mandava os doces, que fazia ruindade, que batia, que assaltava, que fazia tudo. E a polícia. Era a polícia e elas. Os que eram os verdadeiros criminosos, aqueles da pesada, não fazia mal pra gente não, pessoal. Vai entender isso. E olha que eu demorei a entender isso 2 anos. Eu tava com 13 para 14 anos. Aos 16 anos, eu comecei a assimilar e comecei a entender o porquê eles não faziam isso, quem fazia era elas e a polícia. Por quê? Porque eles não tinham nenhum interesse na gente, assim. Aqueles interesses. O deles era um grande, gente. Era grande. Por exemplo, se na minha época eles fossem roubar um banco para ele é superior que está, sabe, preocupado com as monas, preocupado com o travesti, não. Era superior porque era roubar um banco, era, sabe, coisas grandes. Então, aí foi aonde eu comecei a assimilar, né, meus 16 anos, né, falei, nossa, então verdadeiramente as monas com os bandidos grandes da pesada não corria perigo, não. Elas corriam perigo com essas virgulinas safada que mandavam os doces, né, e cuidado, tinha muita gay também metida no meio, tá, gente? Não é só as trans, não. As gays faziam a fofoca, montava a panelinha e logo punha as trans, as travestis, para se matar uma entre a outra. Que teve rinhas muito fortes de cafetinas se batendo de frente por culpa de fofoca de gays, tá? Eu tô falando, vem desde os 80, né? O que é os dias atuais de hoje, gente? Eu não sei, gente. Não me pergunte o que é estrela. E hoje, isso quem pode falar é vocês. Vocês que vivem a década da atualidade, vocês que vivem, sabe agora o que há. Dizem que há organização, há não sei, grupos, há. Eu não sei, gente. Década de hoje, 2025, eu não sei nada. Nada. Então eu conto meus relatos dos anos 80, né? Finais dos anos 70, finais dos anos 70, tá? Aí é onde eu estava com 12, 13 anos. Então, eu via tudo isso, eu tardei 2 anos para assimilar, para entender, entender. E também eu não entendia, né, outra coisa, né, por que que a Roberta estava com o Verô, né, o Verô era perigoso, né, eu não entendia porque aquela outra menina estava com aquele traficante perigoso, eu não entendia. Aí depois eu comecei a assimilar tudo e comecei a entender para se proteger das travestis. Porque na minha época, se você tava com babadeiro, elas não se atreviam. Elas não se atreviam a mandar um doce, elas não se atreviam a judiar de vocês, elas não se atreviam a matar você, não. Porque aquela mona tava com o ocó do tráfico, um ocó babadeiro, pesado.
E nossa, se ela fizesse qualquer ruindade com a Mona, qualquer travesti, claro que ele ia lá, nossa, acabar com tudo, né? Incluso teve um fato aí que passou, né? Que foi uma chacina horrorosa, né? Aí em Campinas, né? Da Neuza, que sabem quem é a Neuza, né? Quem não sabe quem é a Neuza? A Jerusa? Todo mundo sabe quem foi a Jerusa. Então, é que a Jerusa é das antigas, hein? Só que esse babado aconteceu, acho que não foi, não. Eu já morava aqui, né, na Europa, né, quando passou esse babado, né? Que uma das filhinhas da Jerusa, a Jerusa Cafetina, né? Uma das filhinhas da Jerusa roubou, gente. Deu a Elsa, né? A maior parte são ladronas, né? A coisa como são, né, gente? Mas essa infeliz foi roubar justamente, o cara saiu com ela, tudo, pagou o programa dela, mas ela roubou o cara. Gente, por que ela fez isso? E o cara era traficante, gente. Não deu outra, gente. O cara voltou, mas só que não matou só ela, não. Metralhou todas. Matou um montão, é. É como eu falei, né? Incluso tem aquele poço lá, naquele fundo lá da casa da Jerusa, que aquele poço tem histórias, né? São babados, gente. Isso eu não vi, não presenciei, tá, gente? Isso me contou amigas minhas, tá? Mas agora dos fortão, né? Dos babadeiros da minha época, isso eu tava aí, né, gente? Eu escutava eles, tudo. Mas, claro, eu com a Roberta, tava o Verô, tava o Ulisses, tava o Marcelo, tava o Sapo. Tinha muitos, tá, gente? Muitos. Era muitos, tá? Muitos. E eram da pesada, pessoal. Da pesada, mas não faziam mal pras munas. E qual era meu pensamento nessa época? Meu pensamento nessa época era o seguinte: os bandidos forte, esses perigosíssimo, eles não vão fazer ruindade com as meninas, com nós não. Quem vai fazer ruindade são elas. São as monas, são as gays que montam as máfias para as trans mandar o doce. E a polícia. A polícia era, é como eu falei, a polícia era bandido. Na época dos 80, a polícia era bandida. Então, a saída que muitas encontravam era se enroscar com da pesada para estar protegida. Porque ela, ao ter caso com da pesada, ela estava protegida, pessoal. Essa é a mais pura realidade e verdade que eu vi aí. A Roberta com o Verô, a outra com o Marcelo, a outra com o Ulisses, a outra que se enroscava. Ela se enroscava com eles, né? Incluso até transar mesmo, transava, né? Porque eles falavam, a hora que eu quero eu tenho a minha parte com essa, a hora que eu quero comer essa eu como. Era assim, né, gente? Então, ela se sentia protegida com os marginais potentes. Agora, o que era as verdadeiras travestis, essas dos doces, cafetina, tudo, não se podia confiar nelas, não. Agora, se você tava com um babadeiro desse da pesada mesmo, a cafetina que ia mandar um doce para você. Ela não se atrevia, porque o caso da outra, lá, babadeiro, fuzilava ela. Era assim, pessoal. E eu queria que vocês soubessem dessa história real, porque eu tava aí, eu escutei, eu vi tudo isso. Então, compartilho com vocês mais uma vivência minha dos anos 80, tá? Que eu sei que vai vir aí algum gay ou, sabe, sempre essas poc safada, né? Nossa, estrela, você tá passando pano pra bandida? Vai se lascar, meu. Mas uma coisa é real. Os da pesada, os bandidão forte da minha época dos 80, eles não judiavam das monas. Eles não faziam maldade com as monas, não. A não ser que a mona pisava, pisava no calo deles, né? Ou fazia alguma coisa errada com eles. Senão eles não faziam maldade. Para quem fazia maldade era as cafetinas. As outras monas e os alibã, a polícia. Os bandidão da pesada não faziam mal para as monas, não, gente, não. Ao contrário, eles protegiam as monas. Por isso muitas delas tinham casa com eles, porque eles eram a proteção delas. É a realidade, gente. E as antigas sabem disso, como eu, né? A gente sabe, né? Mas eu nunca me enrosquei com nenhum deles, não, tá, gente? Não, de jeito nenhum. Eu tava aí porque tava a Roberta, tava a Carla, tava a Kelly, tava a Débora, tava muitas, tava a Gláucia, muitas outras. Mas eu, não, porque eu nessa época, gente, eu só pensava numa coisa: trabalhar, juntar dinheiro para ir embora, né? Porque só aqueles gritos daquele povo na rua, né? Era muito triste, né? Você saía no portão só para pegar o ônibus para ir trabalhar, já vira homem. Olha a AIDS, esse
inferno, gente. Os anos 80 foi um verdadeiro pesadelo. E tem gente que fala que era maravilhoso a praga. Eu trocaria com você. Vai viver lá nos anos 80, que lá foi uma década de horror, tá, pessoal? E trago esse outro relato para você dessas bandidagens, tá? E também reafirmando que na casa da Caetana só tinha ladrão, a maioria menor de idade, que é uma das coisas, né, que sempre teve encoberto, né? A maioria delas entram com 10 anos, 11 anos. Duas amigas minhas, três amigas minhas entraram com 13 anos, 12 anos, né? Vieram bombadas já com silicone. Muitas estão até operadas, muitas são boas pessoas, né? Saíram desse meio, mas elas entraram em casa de cafetina com 12 anos, com 12 anos, bombaram silicone com 11 anos. Olha só, gente, 11 anos, tudo menor de idade, né? Mas é um tema para um outro vídeo que eu vou trazer para vocês, tá? Que esse tema desse vídeo fala justamente de que elas, a maioria era tudo menor de idade, como eu também era menor de idade, e eles adoravam sair com menores de idade na minha época, tá? Principalmente artistas da Rede Globo e gente com muito dinheiro saía com as menores de idade. Se era já travesti velha, travesti já com 30 anos, travesti com 28, travesti com 32, eles não queriam. Eles queriam as de 11 anos, de 12 anos, de 13 anos. Quanto mais novinha era melhor, na minha época, dos 80, tá? Então, incluso esse vídeo aí que sacou, que tirou Felca, falando isso, fichinha perto do que aconteceu nos anos 80, fichinha, tá? E as autoridades brasileiras sempre fizeram vista grossa, né? Porque muitos policiais estavam envolvidos, gente da grande, né? Gente da pesada, né? Assim, gente grande, né? De políticos, artistas, polícia, tudo envolvido, né? Saía com menor de idade? Saía. Porque as travestis tinham o quê? Travesti transexual, né? De 10 anos, de 11, de 12, né? Já bombada com silicone, né? Morando em casa de cafetina, vinha lá do Maranhão, vinha lá do Amapá, de Belém, de Minas Gerais, né? Da Bahia, de todas as partes. E bonita, assim, umas trans bonita de 11, 12 anos, menor de idade, né? Elas viajavam com certidão falsa, tá? Que proporcionava, muitas delas, as virgulinas do centro de São Paulo. Mas isso já é vídeo para outro... Isso já é tema para um outro vídeo, tá, meus amores? Assim que eu queria compartilhar com vocês essa história mais que só nós sabemos. Bom, elas sabem, mas elas fingem de tonta, né? Então, quando eu começo a lembrar, aí é onde elas caem na realidade e falam, puxa, é verdade. Isso que a Estrela fala é verdade. Né? Mas elas, se eu não lembro elas ficam toda, sabe, um monte de mosca morta. Fazendo a mongólica, né? Fazendo a mongólica. Mas ela sabe de sobra que tudo isso é verdade. Assim que, meus anjos, um beijo, um cheiro. E eu queria compartilhar isso com vocês. Quer dizer, os babadeiros da pesada mesmo eram amigos das monas. Quem não era amigo das monas eram as travestis e a polícia. Esses eram os babados, né? Por isso as monas corriam tanto, os doces voavam, tudo. Mas não era nenhum da pesada que mandava doce não, hein, gente? Esses bandidão forte da época dos 80, nenhum deles. Não. Quem fazia os bafões eram as cafetinas. Por isso as monas se enroscavam com esses babadeiros para ter aquela proteção contra as cafetinas e contra os alibã e tudo isso. Para vocês verem. Incrível, né? Em dizer, Estrela Smith está contando um relato dos anos 80 que ninguém nunca escutou, que os bandidos da pesada dos anos 80 eram amigos das monas. Mas era assim, gente. E prova disso está o Verô, que era caso da Roberta. Tá? E esse levava 2 papapões em cada lado. Perigosíssimo. O Verô era perigosíssimo. Nossa. Ulisses, Marcelo, o Sapo, muitos deles eram perigosíssimos. Mas não fazia ruindade com as monas, não. Para que vocês saibam, né? Para que conste. Meus amores, um beijo, um cheiro. Fiquem com Deus e até o próximo. Mua.